Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Saldo Extra. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui animados como sempre, levando boas notícias para a sua vida em todos os aspectos e aqui estamos atentos aí a ajudá-los no que diz respeito às suas finanças pessoais. E ao falar de finanças, a gente não fala apenas sobre orçamento, planejamento, controle de gastos, investimentos, compra de carro, previdência privada, nós também falamos de emprego, de trabalho, de comportamento, porque tudo isso vai influenciar a sua vida financeira. A semana passada nós dedicamos aqui um tempo para falar aos jovens que estão escolhendo uma profissão, que querem amanhã depois entrar no mercado de trabalho, serem bem-sucedidos. Quem sabe passou esta fase, você escolheu sua profissão com segurança, fez a sua faculdade e agora? Chegou a hora de entrar no mercado de trabalho, chegou a hora de conseguir um emprego. Você mandou o seu currículo e foi selecionado para uma entrevista. Como se preparar para uma entrevista e as dinâmicas de grupo que você vai ter que enfrentar? Este é o assunto de hoje. Teremos aqui novamente o professor Rodolfo Arantes, que é um especialista no tema e vai trazer informações importantíssimas. E não pense que esse assunto não lhe interessa. Sabe por quê? Saber conversar, dialogar, saber ter conversas estratégicas cruciais é importante para a nossa vida. Isso pode começar e ser a sua primeira experiência quando você vai buscar emprego. Mas podemos precisar dessas orientações para toda a nossa vida. Fique ligado e quem sabe você pode ajudar alguém que precisa. Não vamos deixar de convidar mais uma vez a vocês nos seguirem nas redes sociais. Por quê? Porque nós temos a alegria de saber que você está aí do outro lado nos honrando com a sua audiência. Mas ficamos ainda mais felizes quando você interage com a gente. Quando você manda o seu recado, a sua pergunta, conte o que você aprendeu com o Saldo Extra. Foi bom para a sua vida? Compartilhe a sua história para que assim possamos motivar outras pessoas a escreverem uma nova história em suas vidas, uma história construtiva, de êxito, de sucesso nas finanças pessoais. E claro, acesse o nosso blog e quem sabe você está encontrando o Saldo Extra pela primeira vez, saiba que temos também um presente para você, que é esta revista que eu tenho aqui em minhas mãos. A revista Saldo Mais. Ela é um estudo bíblico e diz para nós como a Bíblia trata a questão do dinheiro. Essa revista nos ensina a lidar com o dinheiro dentro de casa, a lidar com o dinheiro fora de casa e a lidar com o dinheiro no nosso relacionamento com Deus. E além desses conselhos bíblicos, vamos aqui também encontrar conselhos práticos de como devemos cuidar das suas finanças. Quando você acessar o nosso blog, você vai ver lá a capa desta revista. Clique na imagem, vai aparecer um cadastro, preencha o seu cadastro e quando você enviá-lo para nós, nós vamos mandar para a sua casa gratuitamente a revista Saldo Mais. E se você não tem acesso à internet no momento, telefone para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Temos uma equipe aqui esperando a sua ligação no horário comercial, vamos fazer o seu cadastro e, como eu disse, enviar gratuitamente para a sua casa. Lhe dar presentes como este é uma alegria para o novo tempo. Temos muitos outros cursos bíblicos sobre família, sobre saúde, porque nós queremos que você tenha uma vida construtiva. Mas vamos ao tema de hoje. Como se preparar para uma entrevista de emprego? Como se preparar para as dinâmicas de grupo? Conosco, o professor Rodolfo Arantes. Se você não assistiu o programa da semana passada, professor Rodolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu quero apresentá-lo para aqueles que estão tendo o primeiro contato contigo. O professor Rodolfo tem uma larga experiência, ele é professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas nos cursos de marketing, liderança e gestão de pessoas. É coach internacional, membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching e é diretor de marketing da rede de escola Saga de computação gráfica e games. Já passou por empresas como a Embraer, o Grupo VIT e Orbisat. Professor Rodolfo, o tema agora é a entrevista, é a dinâmica de grupo, é aquele processo seletivo que as pessoas vão passar na empresa. Mas dentro deste processo seletivo, tem um item que eu gostaria de mencionar rapidamente, que eu acho importante também, que é a questão do currículo. Correto. As pessoas mandam um currículo e com base nesse currículo, que é o primeiro contato,
muitas delas são selecionadas para entrevista. E algumas até são descartadas porque o currículo não, quem sabe, atraiu. Quais as informações importantes que devem constar no currículo e como fazer um currículo que eu diria assim, atraente? Ok. Essa pergunta é excelente. Em primeiro lugar, obrigado novamente pelo convite. Bem, o currículo vai ser a tua carta de apresentação para a empresa, vai mostrar quem você é para a empresa. Então, acho que o primeiro ponto é o que não se coloca no currículo. A gente não coloca no currículo informações que a empresa vai solicitar se você for contratado. Então, tem gente que a gente coloca lá todos os seus documentos, nome do pai, nome da mãe, isso é desnecessário. Okay? Você, no máximo, coloca a tua habilitação, caso a vaga que você esteja concorrendo exija habilitação de um determinado tipo. Aí você vai colocar que você é habilitado. Caso contrário, de informações pessoais, as suas informações de contato. O teu nome, o teu telefone, o teu e-mail. Hoje em dia é importante, você tem que ter nome, telefone e e-mail. Se é casado, se é solteiro e a idade. Pronto. Essas são as informações pessoais. Pessoais básicas. Pronto. A pessoa tem que bater o olho, o entrevistador, saber, esse é o Rodolfo, tem 52 anos, é casado, o e-mail dele, se eu precisar falar com ele, o telefone dele está aqui. Agora, deixa eu ver quem é o Rodolfo. Né? Então, uma coisa muito importante a gente frisar com relação ao currículo é não minta. Não minta. As pessoas têm o costume de mentir, achando que aquelas informações não vão ser verificadas. Vão ser verificadas. E aí você pode ser um excelente profissional, mas perder uma vaga porque você mentiu. Aí você fala assim, eu preciso desse profissional, mas não quero essa pessoa, porque ela já tem um comportamento que eu já não gostei. 2, cuidado com palavras muito rebuscadas em cima de funções simples. Eu já vi pessoas colocando no currículo lá, era responsável por alocação de recursos humanos. Eu falei, me explica um pouquinho o que é isso. Eu era motorista da empresa, eu levava para cima e para baixo. Eu falei, então coloca motorista, não é demérito nenhum, é uma profissão ser um motorista. Então eu vou colocar responsável pela alocação de recursos humanos. Outro ponto importante quando você está fazendo uma carta de apresentação, ou seja, o teu currículo, qual é o objetivo daquele currículo? Então, objetivos genéricos, do tipo, meu objetivo é entrar na tua empresa, trabalhar na área administrativa, vai passar a imagem, e de fato aconteceu, que você fez um currículo, tirou 200 cópias Xerox e está entregando tudo quanto é lugar. Né? Ou seja, você está diminuindo a tua possibilidade do seu currículo ser analisado com carinho. Então, o currículo, se eu vou mandar um currículo para uma empresa, e eu sei qual é a vaga daquela empresa, então eu coloco lá para a vaga tal. O objetivo é atuar na vaga tal. Essa informação é importante. 2, a tua formação. Não precisa colocar todo o histórico desde o jardim da infância. Começa pelos últimos cursos que você fez. Se você já tem uma pós-graduação, por exemplo, começa pela pós-graduação. Pós-graduado em tal coisa, faculdade em tal coisa, e o ensino médio, se foi técnico, um curso técnico, você coloca. Caso contrário, não precisa. Mas não é importante colocar que eu fiz o meu ensino médio? Porque se você fez a faculdade, então você fez o médio. Ponto. Agora, se que está chegando no mercado de trabalho agora, e você ainda não fez uma faculdade, ou está fazendo uma faculdade, então você coloca faculdade tal, curso tal, cursando. E o ensino médio. Ponto. Não precisa ir lá para o ensino fundamental, 8ª série, onde é que você fez. Então, de escolaridade é esse. É muito importante, se você fala algum idioma ou não, você colocar, se você é fluente, avançado, intermediário, cuidado com isso também, porque às vezes o seu entrevistador, ele lê no teu currículo que você é fluente em inglês e ele começa a tua entrevista em inglês. Lá na frente você vai passar por uma entrevista. E aí? Então, de novo, não minta. Se você tem um inglês básico, coloca inglês básico. Se você não tem inglês, não coloca nada. Eu não falo espanhol, não coloco nada, por exemplo. Né? Caso tenha feito algum outro curso extracurricular, mas que seja relacionado àquela vaga que você está concorrendo, você coloca. Se não, não. Então, estou concorrendo a uma vaga de auditor, por exemplo. Eu coloco lá, curso extracurricular.
cozinheiro, como fritar, não sei, desnecessário. Se não é relevante para a função que você está concorrendo, fica fora. Exatamente, está ocupando espaço. Então, vamos lá. Formação básica, cursos extracurriculares que somem, que mostrem que você tem experiência, que você já avançou em estudos naquela tua área, e também as experiências profissionais vindo do último emprego teu, uns 2 ou 3 no máximo. Não adianta fazer aqueles currículos com 4 páginas, 5 páginas, ninguém lê. Não adianta que ninguém lê. Cansa. O entrevistador ele não tem muito tempo para perder. Então, quando ele pega, o currículo parece mais uma apostila, ele já olha e já descarta. Ele fala, não, tem muita injeção de linguiça aqui dentro. Então, dá preguiça. A palavra seria essa. E dentro das empresas, você sempre coloca qual era a tua função e, principalmente, quais os principais resultados que você conseguiu naquela empresa. Então, se você é da área comercial, por exemplo, trabalha na empresa X, do período tal a tal, a minha função era tal, elevei as vendas em 30% no setor tal. Isso é que interessa, para quem está contratando alguém da área comercial. Né? Se você, e isso vão em todas as áreas. Ou seja, quais foram os pontos relevantes de destaque na tua carreira? Ok? Agora, se você está no primeiro emprego, está começando agora, aí não adianta, o teu currículo é básico, vai ser basicamente em cima da tua formação. Então, aí você também coloca e dá destaque às suas características pessoais, às suas habilidades. E, de novo, não minta. Ou seja, eu sou proativo, eu sou comunicativo, tenho interesse em aprender. Experiência profissional, nenhuma. E essa questão da mentira no currículo, se é identificada na pesquisa prévia que a empresa vai fazer, se percebeu que tem informação ali que não é verídica, muito provavelmente ela vai descartar aquele currículo e não vai chamar para a entrevista. Correto, correto. Nós mostramos aí agora na tela, estamos mostrando aí alguns currículos e esses modelos que nós apresentamos têm a foto. Correto. A foto é um quesito também imprescindível no currículo? Não é imprescindível, não é imprescindível. Esses modelos de currículo que você apresentou, repare, eles são diferentes dos currículos tradicionais. Quando eu falo assim, pastor, o senhor já recebeu currículos, não recebeu? Você deve vir em mente aquela pilha de folhas sulfite brancas, todas iguaizinhas, correto? Mas, e aí como é que eu vou me destacar no meio daquela pilha de folhas em branco? Então, você também pode elaborar hoje em dia um currículo diferenciado. Então, esses modelos, ora puxa um pouco para o infográfico, ora puxa um pouco para uma timeline que nós chamamos, que mostra mais a linha da tua ascensão profissional, eles tendem a chamar mais atenção por parte do entrevistador. Ou seja, quando ele recebe aquela pilha de currículo, alguma coisa ali, ele fala, pá, deixa eu ver o que é isso. E aí o seu currículo já sai do meio daquela pilha e já vai para os olhos dele. Chamou atenção. Ou seja, você começou a aumentar a tua chance com relação àquela vaga, porque o resto está na pilha. Então, pense sempre no currículo diferenciado. Eu não acho que você deva colocar as fotos, sendo muito sincero. Por quê? Infelizmente, ainda muitas pessoas ainda julgam o livro pela capa. Às vezes a pessoa é comunicativa, às vezes a pessoa é expansiva, às vezes a pessoa tem toda uma série de características positivas para aquela vaga, mas vai que o entrevistador olhou e falou assim, não foi com a cara dessa pessoa. Uma foto não tem sobrancelha, vamos falar assim, não tem um sentimento. Então é importante que você tenha a oportunidade de conversar com o entrevistador, que ele te conheça e fala, rapaz, que pessoa bonita. Agora, para algumas funções, a foto não pode ser importante. Por exemplo, imaginamos aqui na Novo Tempo, eu tenho uma vaga no departamento de jornalismo, estou recrutando uma apresentadora do jornal. Olha, é claro que a aparência para quem vai apresentar um jornal na TV faz diferença, não tem dúvida disso, né? Que é um diferencial. Nenhum menosprezo às pessoas que, quem sabe, vão dizer, então eu não estou apto para participar. Muito longe disso. Mas é algo que pode fazer diferença. A minha pergunta é, dependendo da função da vaga, a foto pode ser... Com certeza. A foto pode até ser requerida, né? Quando se lança a vaga, pode dizer, mande seu currículo com foto. Sim, né? Com certeza. Exatamente. E não passar a foto pelo Photoshop também, né? Vamos verificar. Com certeza. Existem profissões
aonde a aparência, não vou nem falar a beleza, mas a aparência, ela é importante para aquela função, ok? Então, e essa aparência vai ser levada em consideração. Não são todos os profissionais que passam por isso. Tem a turma que a gente chama assim da linha de frente e a turma do back office, né? Então, esse pessoal não é relevante nisso. Agora, tem certa atividade, tem certas funções que a aparência, sim, ela é importante. Por exemplo, como você vai contratar uma modelo? Você vai, por exemplo, participar de um evento e você, nesse evento, você quer levar uma pessoa que vai apresentar o teu produto, que vai fazer a demonstração do teu produto. Então, sem ser pejorativo, essa pessoa tem que ser uma pessoa com uma aparência bonita, porque vão associar aquela pessoa com o produto que está sendo exibido, por exemplo. Então, nesse caso, não tem como, né? Agora, professor, a pessoa foi selecionada, o currículo foi chamado para entrevista. Aí vem a pergunta: como se preparar para uma entrevista de emprego e as dinâmicas de grupo que a pessoa vai ter que passar por ali no processo seletivo? Tá bom. Se me permite fazer um pequeno comentário ainda sobre o currículo? Tem um item muito importante que as pessoas não gostam de colocar, até com uma questão de humildade, mas as empresas estão relevando cada vez mais, que são as atividades voluntariadas. Se você é voluntário em alguma atividade, coloque isso no teu currículo. As empresas enxergam isso com carinho. Quando, sou voluntário de asilo, tal, creche, não sei das quantas, alguma atividade que você faz, as empresas estão vendo o lado do pessoal. E isso é visto com muito carinho. Muito bem. Com relação à sua pergunta de como se preparar para a dinâmica. E a entrevista. Da entrevista de emprego. Muito bem. Tenha em mente o seguinte. Existem 2 momentos que o ser humano ele é perfeito. Quando ele nasce, o médico conta lá 10 dedos da mão, 10 dedos do pé, deu um tapinha na bunda, chorou, ele fala perfeito. Entendeu? E quando a pessoa escreve o currículo dela, ela também é perfeita quando ela escreve o currículo. Ou seja, quem lê o currículo de qualquer um é a pessoa perfeita, só tem qualidades, né? Na entrevista de emprego, você tem que saber muito bem. Em primeiro lugar, inadmissível hoje que você vá para uma entrevista sem conhecer a empresa. E hoje em dia é possível. No nosso tempo era mais difícil, você tinha que andar até a empresa, que empresa é essa tal. Hoje em dia não, hoje em dia você conhece qualquer empresa pela internet. Então a vaga é para a empresa X. Eu vou pesquisar essa empresa na internet. Vou ver do que é essa empresa, como é que é o perfil dela. É uma empresa mais antiga, uma empresa moderna, uma startup, é uma empresa de comunicação. Vamos ver as fotos, quem são os clientes. A missão, os valores. A missão, a visão, os valores é muito importante. Você comentou na semana passada, achei espetacular isso, dos valores estarem alinhados. Quando você tem um alinhamento entre os teus valores e os valores da empresa, você tem uma somatória de forças, você vai se sentir bem naquele lugar, né? Agora, quando os valores são conflitantes, isso é um martírio. O que você vai ganhar de salário, você vai gastar com shampoo para caspa e remédio para úlcera. E se o entrevistado identificar isso, diz, se ele não concorda com a missão da empresa, com os valores, como é que ele vai jogar no time, né? Exatamente. Exatamente isso. Ele está ali, estou fazendo porque me paga, mas eu não concordo, e já entra. Então não entra. Eu sempre falo, você tem que ser feliz. Você veio para ser feliz, porque se você é feliz, você desenvolve bem o teu papel, você faz bem aquilo que você tem que fazer. Se você não gostar daquilo, se você não está feliz, isso vai refletir no teu desempenho. E vai refletir no chefe, e o que você pensa vira ação. Ponto. Então, o primeiro ponto é, conheça a empresa. Veja se existe um alinhamento entre a tua filosofia, os teus valores e os valores da empresa. Chave, isso é importante. 2. Para a entrevista, tenha em mente que o entrevistador, ele já analisou o teu currículo. Então, ele vai fazer algumas perguntas básicas que você também vai ter a resposta na ponta da língua. Ele vai falar, você trabalhou na empresa tal? Você fala, trabalhei, fiz isso, 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 isso. Você vai repetir aquilo tudo que já estava ali no currículo. Aquilo ali ele já sabe. Aquilo ele já leu antes, né? Talvez ele faça uma perguntinha ou outra para escapar, mas aquilo ali já leu. A hora que ele fecha a tua pasta, o teu livro, é assim, rapaz do céu, eu tenho mais umas 5 pessoas para entrevistar. Nessa hora, você acha que acabou a entrevista. Aí você abaixa a guarda.
Aí você fala, é mesmo, né? E fala, nossa, rapaz do céu, que calor, e essa chuva aqui não para. Ele vai levar a conversa para um lado informal, aonde você não está preparado para isso, e ali está começando a entrevista de fato. Ali ele quer conhecer quem é o Rodolfo, como é que o Rodolfo pensa, se existe uma congruência entre o discurso do Rodolfo e aquilo que ele colocou no papel. Poxa, Rodolfo, então você trabalhou na indústria militar? Ah, trabalhei. E como é que é mexer com arma, rapaz do céu? Eu não me vejo mexendo com isso. É diferente de falar assim, me fale o que você fazia na indústria militar. Aí você fala, eu fazia isso, isso, isso. Agora, quando ele muda a postura dele e fala, indústria militar, mexer com armas, você acaba matando gente. Eu não consigo me ver fazendo isso. Como é que era isso, rapaz? Coisa maluca. Ali você está, ah, sim, eu também não gostava, mas tem que fazer. Aí ele fica, ali ele começa a perceber. Então, de novo, não vamos mentir na entrevista como a gente não mente no currículo. Esteja preparado para a conversa informal, ok? Eu sempre falo, na minha idade, a minha memória já está falhando. Então, eu não gosto de mentir porque eu tenho problema de memória. Eu não consigo lembrar qual foi a história que eu criei. Então, fale sempre a verdade, porque o discurso vai ser único. Não existe uma alternativa. Quem viveu alguma coisa vai falar aquilo que viveu e pronto. Então, seja sincero, seja verdadeiro. Esse é um ponto-chave. Né? A aparência física. Que tipo de roupa eu devo utilizar numa entrevista? Formal, informal, casual, social? Perfeito. Depende da empresa? Exatamente esse é o ponto. Depende da empresa, por isso que eu falo, faça uma pesquisa antes, qual é a empresa que você vai trabalhar. Se a empresa, por exemplo, é uma startup de tecnologia, é uma empresa meio, permito falar, meio Google, meio Microsoft, uma empresa de jovens, criada por jovens, pode ser que se você chegar lá de terno e gravata para essa entrevista, eles falam, eita... Não conhece a empresa não que ele está conhece querendo a trabalhar. empresa onde eu quero trabalhar. E chega um outro lá com uma camiseta do Mickey, alguém já bate o olho e fala assim, opa, esse aí é da nossa linha, é do nosso estilo. Entendeu? Então, em primeiro lugar, saiba com quem você vai conversar. Esse é o ponto-chave, ok? Bom, a tua roupa também tem que estar alinhada com o cargo ou a função que você vai exercer. Se você vai ser uma recepcionista ou uma moça de escritório, toma cuidado que tem meninas que se arrumam como se fosse ou para um baile de gala, que está errado, ou para uma balada, que também está super errado, ou acha que pelo corpo bonito e sensual vai conseguir a vaga, que também está super errado. Né? Então, a dica que eu falo é, em primeiro lugar, uma aparência de limpo. Cabelo penteado, barba bem feita. Mas eu uso barba, então apara a sua barba, tira as arestas e tal, fica com uma cara de limpo. Penteie os seus cabelos, escove os dentes, é muito importante isso, a forma como você vai conversar. Roupa amassada, evita ao máximo, jeans rasgado, tênis velho. Aí você pode falar, mas professor, isso é o óbvio. A gente vê cada coisa por aí, gente que vai para uma entrevista assim de chinelo. Aí você fala, mas a vaga era de um ajudante de pedreiro e tal, e o rapaz saiu da obra e foi para lá. Ok, existem situações, né, de empresa e tal. Mas a roupa vai estar muito alinhada com o perfil da empresa com que você vai concorrer e para o tipo de vaga que você está concorrendo, ok? Agora, só tome cuidado que certas roupas não combinam com certas pessoas. Às vezes a pessoa é mais sisuda, ela é mais fechada, mas a empresa é uma empresa moderna, ele vai querer então ir para o extremo do moderno. Né? Vai fazer besteira também. Vista adequadamente, seja sincero, seja transparente, seja honesto. Observe que o que nós estamos falando tem mais a ver com aspectos comportamentais do que técnicos. Porque se você foi selecionado é porque tecnicamente a empresa entende que você está preparado. Se você não tem a qualificação técnica ou habilitação que ela precisa, você não vai para a entrevista. O que ela quer saber na entrevista é sobre o seu comportamento, as suas atitudes, aquilo que você é como pessoa e que vai agregar valor à empresa. Será que nós poderíamos dizer assim? Perfeito, é exatamente isso.
Quando você está concorrendo a uma função técnica, geralmente o processo é, você encaminha um currículo, alguém selecionou o teu currículo e fala assim, tá, esse parece que tem um perfil técnico. Manda para o teste técnico. Então, se você está concorrendo a uma vaga de desenho, de projetista ou qualquer coisa nesse sentido, você vai fazer alguns testes e aí alguém vai analisar e vai falar assim, o projeto desse aqui é bom, o desenho desse aqui é bom, chama para entrevista. Então, você consegue observar se a pessoa ela é boa tecnicamente através de um teste mais específico. A entrevista é bem para o lado comportamental mesmo. Tem certas funções, como por exemplo o administrador ou o financeiro, onde a entrevista também tem um aspecto técnico. Eu quero conversar, entender como é que é você no aspecto de liderança. Me explique um processo que você viveu de conflitos de funcionários, por exemplo. Estou contratando um gestor, um líder qualquer. Quer dizer, nesse aspecto, alguns outros pontos podem ser considerados, né, exatamente. Mas a entrevista, ela sempre vai pelo aspecto do comportamento. Inclusive, um item que é muito importante e muita gente cai na entrevista é a forma como a pessoa se comunica. Ela acha que ela está conversando com o entrevistador, ela está conversando com um amigo de bar dela. Não é. Verdade. Então, usa expressões gírias. Mas é assim que eu falo no dia a dia, mas não é assim que você vai falar numa entrevista. Professor, o tempo acabou. Muito obrigado. Nossa, foi rápido hoje. O último recado, não se esqueça, quando você for para a entrevista de emprego, a empresa que vai contratá-lo está interessada em resolver o problema dela. Não é o seu problema, a sua necessidade. Vá preparado para resolver o problema da empresa. E se você estiver preparado, buscar informação, você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe, meu querido jovem, que você construa uma carreira de sucesso para a sua vida. Obrigado pela honra da sua audiência. Um grande abraço. Até a próxima semana.